declaro aberta a quarta sessão extraordinária de 2019. Ordem do dia. Antes de iniciarmos a votação, gostaria de submeter ao plenário a possibilidade da discussão em bloco ou global, desde logo dos projetos na forma do artigo 173, parágrafo 1º do Regimento Interno da nossa Câmara Municipal de Tandu. Proponho que seja feita a votação de forma global. Os vereadores que concordarem, por favor, permaneçam como estão. Discussão e votação do projeto de lei 002 de 2019, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal, Evaldo Ribeiro de Barros, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais por excesso de arrecadação, superávit e anulação de dotação orçamentária, no valor de R$ 1.205.172,93 e da outras providências. Leitura dos pareceres. Parecer número 3 de 2019, contemplando o projeto de lei número 2 de 2019, a respeito dos créditos adicionais especiais, abertura, autorização legislativa, receita pública, orçamento. Trata-se de projeto de lei autografado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, pretendendo autorização para abertura de créditos adicionais especiais por excesso de arrecadação por superávit financeiro, apurado em balanço do exercício anterior e por anulação de dotação orçamentária. A abertura de créditos adicionais especiais encontra-se aso nas disposições da lei número 4.320 de 64, a saber nos artigos 40 e seguintes, havendo também previsão na lei orgânica deste município, a exemplo do artigo 127, inciso 5º. Sua abertura por imperativo da Lei das Finanças Públicas, além da devida autorização legislativa e da exposição da necessidade do gasto, depende também da indicação de recursos disponíveis, como se depreende no artigo 3º do indigitado projeto. Quanto à iniciativa do projeto de lei, não detecto vício, posto que observada a iniciativa exclusiva do chefe do Executivo, a rigor do artigo 44, inciso 4º da LOMITA. No tangente ao texto e técnica redacional, entendo que estão adequados e razoáveis os motivos expostos na mensagem anexa ao projeto. Destarte após apreciação de outras comissões, normalmente as comissões de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde, seja o projeto encaminhado ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer aprovação pela maioria simples, por se tratar de projeto de lei ordinário. Uma vez aprovado, seja remetido ao CAID para sanção e promulgação. É o parecer sob censura pela legalidade e juridicidade do projeto de lei, pugnando por sua normal tramitação legislativa, cabendo todavia ressaltar que o presente parecer é de cunho orientativo e opinativo, não vinculando os vereadores e as comissões às suas motivações ou conclusões. E tendo passo legislativo 16 de janeiro de 2019, assino Rafael Fernandes Guedes. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A comissão é de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica, legislativa e no mérito estando de acordo com o projeto. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2019, assinam Paulo Henrique Pinto Monteiro, presidente, Luiz Cláudio Barros Magalhães, relator, Manuel Vicente da Fonseca, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Esta comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente e se trata de matéria constitucional. Encaminhamos o plenário para apreciação e votação do mesmo. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2019, assinam Jefferson Rubens da Costa, presidente, Paulo Henrique Pinto Monteiro, relator, José Aldair Marinho, membro. Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde. Sendo projeto de competência desta comissão e se tratando de matéria constitucional e de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2019, assinam Sérgio Adriano Ferraz, presidente, Elson Delfim Ramiro, relator, Manuel Vicente da Fonseca, membro. Passaremos agora à votação e o vereador que quiser fazer a justificativa também tem liberdade dentro do seu tempo de voto. Como vota o vereador Heber de Almeida Pinto Benício? Aprova. Como vota o vereador Elson Delfim Ramiro? Aprova. Como vota o vereador José Aldair Marinho? Senhor presidente, Está funcionando.
nesse projeto, eu gostaria só de identificar a rubrica da obra. Da passarela está Sim. nesse projeto, né? Sim. Passarela e as passagens de nível. Sim. Tá. Só para mim poder justificar. Colegas vereadores, senhor presidente, antes de eu manifestar meu voto, o projeto de lei, dentro da sua íntegra, está dentro das normalidades das leis que regem o assunto, por se tratar de matéria orçamentária, ela cumpre todas as suas funções dentro da sua legalidade. Até porque eu sou membro da comissão de obras e podemos analisar, avaliar. A prefeitura nos atendeu com o nosso pedido da presença dos secretários, ou seja, secretário de obras e mais o secretário do meio ambiente, falando sobre o projeto e das obras nele inseridos. Com relação ao projeto da estrutura metálica da passarela da ponte sobre o Rio Verde, próximo ao hospital, eu, na minha concepção, como vereador e como munícipe também, vejo uma obra de extrema necessidade, uma importância muito grande para a nossa população. Até porque, não diariamente que eu uso essa passagem, mas a gente observa que realmente há essa necessidade dessa construção. Então, vejo que a administração municipal está no caminho certo de procurar fazer a execução dessa obra. Eu imaginava que essa obra pudesse ser construída de forma anexa à ponte, apesar de que a nossa secretária de obras trouxe a sua explanação e o seu conceito técnico da forma que ela foi projetada. É um projeto arquitetônico que o executivo, que o prefeito gostaria de executar e deixar uma obra marcante para a nossa cidade. Pois bem, isso é uma prerrogativa do nosso prefeito, ele querer executar uma obra de um porte maior e melhor, para que isso fique eternizado o trabalho dele. Mas vejo pelo lado econômico, da economia municipal, que nós estamos atravessando momentos de dificuldade financeira, que talvez, eu acho que esse é o momento de que a gente pudesse estar repensando em execução de obras, em uma obra mais simplificada, para que a gente pudesse ampliar esses recursos para que possa atender melhor outras necessidades. Esse recurso, pois bem, é um recurso destinado para... ele não, é específico, que só pode ser utilizado para vias de trânsito público, porque ele é proveniente de multas de trânsito. Então, sendo proveniente de multa de trânsito, ele só pode ser aplicado nessa obra tipo passarela, que eu já tomei conhecimento de parecer sobre essa legalidade. Pode ser aplicado na conservação de calçamentos, reposição de ruas, não obras novas, sim de uma reposição. E nós estamos passando por um momento muito difícil de questão financeira, alegado até mesmo pela prefeitura, de que nós não podemos executar a obra por falta de mão de obra. Então, poderíamos sim contratar alguma empresa para fazer a reposição de um calçamento que a gente há muito tempo, os próprios colegas vereadores vêm reclamando na rua João Batista Scarpa, aquele trecho do Sindicato Rural. É um trecho que realmente já estamos na administração há mais de 2 anos, isso já vem desde lá de trás, desde quando mesmo foi construída aquela obra, ela já vem sofrendo as consequências de passagem de trânsito pesado, enfim. Eu estou me alongando um pouco mais nessa minha conclusão, porque eu gostaria que quem estivesse nos assistindo acompanhasse o meu raciocínio e o meu pensamento, porque se eu não fazer uma explanação melhor, fica
cortado e fica difícil de ser interpretado. Então, o que eu quero chegar nesse fato é de que, se a gente repensar na construção, no aproveitamento dos recursos, que já são escassos e que é muito difícil a gente conseguir verba parlamentar para fazer reposição de calçamento, então seria muito melhor a gente utilizar os recursos das multas de trânsito aonde a gente precisa. Muitas ruas que necessitam de reparos, citei como exemplo a Rua João Batista Scarpa. Nós sabemos muito bem que temos outras ruas também que carecem de uma manutenção muito grande. É por isso que eu estou fazendo essa explanação um pouco mais detalhada, para que nós para a gente repensar nesse assunto, que os recursos sendo limitados, a gente possa dar um aproveitamento melhor. Não estou criticando com relação à obra que vai ser feita, mas simplesmente chamando a atenção para que os nossos recursos sejam melhor distribuídos, para que possamos conseguir execução de mais serviços e mais obras que a comunidade carece, que eu sei que a dependência de recursos financeiros é muito grande e a gente pode demorar muito na reposição dessas outras obras. Mas com tudo isso, com a minha justificativa, o projeto está legal, sou pela aprovação. Como voto o vereador Jefferson Rubens da Costa? Aprovo. Como voto o vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães? Natural. Presidente. Sim, senhor. Alô? Tá saindo. Ô, presidente, desde já, agradecer a administração em nome do secretário Terê, que aqui ainda está, pela presença da secretária de administração, secretário de meio ambiente, secretário de obras, o funcionário Alexandre, todos que tiveram aqui para esclarecer alguns pontos que ficaram duvidosos nos projetos que vão ser votados aqui, dentre eles este especialmente que gerou mais dúvida. Então, com a presença deles aqui, do ponto de vista dos esclarecimentos verbais que nos foram prestados, acho que, pelo menos a mim, elucidou a questão e motivo pelo qual eu aprovo o projeto. Mas não sem antes, complementando no que foi uma indicação minha aqui nessa casa, o que disse o colega José Aldair, que é a recuperação dos calçamentos na cidade. Então, são recursos do trânsito, tem indicação para fazer essa licitação, salvo engano, foi anunciado que se fará essa licitação aqui, por conta da prefeitura não ter calceteiros suficientes para atender a demanda de toda a cidade em relação ao calçamento. Então, eu só quero comungar da ideia que eu sou a favor também que os recursos das multas de trânsito sejam um pouco investidos, sim, na recuperação de calçamentos. E eu aprovo. Como voto o vereador Manuel Vicente da Fonseca? Senhor presidente, eu também gostaria de estar justificando meu voto. Eu acho muito importante a presença dos secretários de cada pasta, no caso das dúvidas que nós tivemos aí a semana passada, e hoje agradecer a presença de todos, a Cidinha, o Heroinha, o próprio Terê que está aqui, o Alexandre, a Alessandra, que se colocaram à disposição para qualquer dúvida que a gente tiver. Eu acho isso muito importante para nós podermos estar votando com tranquilidade e segurança, né? E só corrigindo a fala do Luiz, não tendo calceteiro suficiente, não temos nenhum mesmo, Luiz. O único que a gente tem que é calceteiro é o Marcelo, mas encontra-se afastado por licença médica. Então, nós não temos nenhum. Então, acho muito importante essa licitação, que não é só, como o Zé citou, Alexandre, a João Batista Scarpa,
Temos Alexandre Moreira, Nicolau Scarpa, que está péssimo, não tem condição de andar. Então, a cidade inteira, praticamente, a gente vai ter que estar fazendo esse reparo. E muito bem lembrado pelos 10, dinheiro pode ser aplicado com isso, então a gente possa estar fazendo essa licitação mais rápida e usar. Mas eu aprovo o projeto. Como voto o vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro. Apenas para esclarecimento, a comunidade que acompanha as reuniões da Câmara, houveram diversas dúvidas que foram apresentadas pelos vereadores membros das comissões de estudo. Essas dúvidas foram encaminhadas ao Poder Executivo, onde hoje houveram os esclarecimentos aqui na Câmara Municipal, onde já agradeço os secretários municipais Erwin, Alessandra, Terei e Cidinha e o servidor público Alexandre Carlini, que vieram prestar os devidos esclarecimentos com relação aos projetos de autoria do Poder Executivo, de número 002, 003 e 004, e acompanhando o projeto de autoria do Legislativo 001/2019. Após esse esclarecimento, todos nós, vereadores, nos sentimos mais confortáveis para poder exarar no voto de cada um, né? Então, por essas condições, após os estudos e esclarecimentos, o voto a favor do projeto. Como voto o vereador Sérgio Adriano Ferraz. Aprovo. Declaro então aprovado o projeto de lei 002/2019 à unanimidade. Passando agora à discussão e votação do projeto de lei 003/2019, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Evaldo Ribeiro de Barros, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais suplementares por anulação de dotação orçamentária superávit, no valor de R$ 183.075,34 e da outras providências. Nós passaremos a leitura dos pareceres, mas dispensando o parecer do Dr. Rafael, porque é semelhante ao primeiro, é igual ao primeiro. Passaremos a leitura das comissões, parecer das comissões pelo vereador Éder. Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A comissão é de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica, legislativa e no mérito, estando de acordo com o projeto. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 19, assinam Paulo Henrique Pinto Monteiro, Luiz Cláudio Barros Magalhães, Manuel Vicente da Fonseca. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Esta comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Encaminhamos ao plenário para apreciação e votação do mesmo. Assinam Jefferson Rubens da Costa, Paulo Henrique Pinto Monteiro e José Aldair Marinho. Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde. Sendo o projeto de competência desta comissão, se tratando de matéria constitucional e de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2019, assinam Sérgio Adriano Ferraz, Elson Delfim Ramiro, Manuel Vicente da Fonseca. Passando a votação. Como vota o vereador Éder de Almeida Pinto Benício? Aprovo. Como vota o vereador Elson Delfim Ramiro? Aprovo. Como vota o vereador José Aldair Marinho? Senhor presidente, Paulo, justificando meu voto é favorável a esse projeto de lei, até porque ele cumpre as formalidades da legislação municipal, estadual e federal, da Lei 4.320, da LUA municipal e do orçamento nosso. Agora, eu gostaria só de fazer um comentário, que esse projeto também aí está inserido recurso de contrapartida para aquisição do veículo, para um caminhão compactador de lixo. Ele está inserido a parte principal da abertura do crédito no outro projeto de lei. Eu não fiz referência porque eu deixei para comentar e deixar o assunto específico do outro. Então, o município vai ter que entrar com uma contrapartida um pouquinho maior para poder adquirir esse caminhão. Mas, com toda essa contrapartida, em torno de 30 e poucos mil reais, vale a pena receber essa verba.
Essa verba que virá da FUNASA, temos a participação do deputado indicado, que foi trabalhado pelo vereador Cleberson, Stefano Aguiar. Nós tivemos também, dentro desse projeto, o deputado federal Eros Biondini também, que é parte da bancada. Tem o Bilac Pinto, que teve também na solenidade da assinatura desse convênio. Enfim, nossa participação que é muito importante, que todos esses parlamentares vieram a somar para que o município fosse contemplado, que será contemplado, que é provável recebimento desse recurso, mas tenho certeza que vai receber e muito contribuirá para o nosso município. Era o que eu queria justificar, mas tem a minha aprovação. Como voto, vereador Jefferson Rubens da Costa. Aprovo. Como voto, vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães, Luiz Paçoca. Só para ficar registrado, esses projetos chegaram aqui semana passada para serem votados e devido ao trabalho das comissões, né, nós precisando de esclarecimento, aguardamos essa vinda aqui hoje no trabalho das comissões e foi o suficiente para que nós possamos estar hoje aqui, a Comissão de Constituição e Justiça do presidente Paulo Henrique e a Comissão Orçamentária do presidente Jefferson Rubens, né, com muita tranquilidade agora para aprovar o projeto. Como vota o vereador Manuel Vicente? Aprovo. Como vota o vereador Paulo Henrique? Aprovo. Como vota o vereador e vice-presidente Sérgio Adriano Ferraz? Aprovo. Declaro então aprovado, à unanimidade, o projeto 003 de 2019. Passando então à discussão e votação do projeto de lei 004 de 2019, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Evaldo Ribeiro de Barros, que concede reajuste geral anual sobre o vencimento padrão dos servidores públicos municipais e da outras providências. Leitura pelo secretário da mesa dos pareceres. Parecer da assessoria jurídica. Trata-se de projeto de lei autografado pelo chefe do Poder Executivo local, pretendendo a concessão de reajuste, contendo revisão geral anual e aumento sobre o vencimento padrão dos servidores públicos do município. O projeto, segundo minha análise, observa o disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição de 88. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata do inciso 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Quanto à iniciativa do projeto de lei, não detecto vício, posto que, observada a iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, pela redação do artigo 37, inciso 10 da Constituição de 88, conclui-se, obviamente, que a iniciativa para o caso pertence privativamente ao prefeito. Nesta diapasão, verifica-se também que o índice eleito para a revisão anual é uniforme, ou seja, extensivo a todo o quadro de servidores, ausente qualquer distinção e a título de reposição inflacionária a rigor da parte final do inciso 10º do artigo 37 da Magna Carta. Constata-se, outro sim, a concessão do aumento na razão de 1,27 a agregar-se ao vencimento dos servidores, integralizando o reajuste. Indigitado aumento real, ao meu sentir, também se amolda ao comando constitucional declinado acima, porque observada a iniciativa privativa para o caso e a princípio reserva da lei. Ademais, as Cortes de Contas têm palmilhado o entendimento acerca da possibilidade de aumento acompanhar a revisão geral anual dos servidores, desde que ambos os índices estejam declinados separadamente no ato normativo concessivo, o que se verifica no projeto sob análise. Eis o pronunciamento do TCE de Santa Catarina em processo de consulta tombado sob o número 11.00.26.74.81. A lei que concede a revisão geral anual também pode conceder reajuste ou aumento suplementar aos servidores, mas é recomendável que os dois índices estejam explicitados de forma clara na lei para evitar futuras discussões acerca da reposição das perdas da inflação.
Deve-se evitar o desvirtuamento dos institutos da revisão geral anual e do reajuste ou aumento, o que pode ocorrer quando se utiliza deste último para reposição da remuneração do servidor em razão da desvalorização da moeda. Grifos meus. No tangente ao texto e técnica redacional, entendo que estão adequados e razoáveis os motivos expostos na mensagem anexa ao projeto. Destarte após apreciação e parecer favorável de outras comissões, normalmente a Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, seja o projeto encaminhado ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer a aprovação pela maioria simples por se tratar de projeto de lei ordinária. Uma vez aprovado, seja remetido ao alcalde para a sanção e promulgação. É o parecer sob censura pela legalidade e juridicidade do projeto de lei, pugnando por sua normal tramitação legislativa. Cabe, todavia, ressaltar que o presente parecer é de cunho orientativo e opinativo, não vinculando os vereadores e as comissões às suas motivações ou conclusões. Itaiambu, Paço Legislativo, 16 de janeiro de 19, assino Rafael Fernandes Guedes. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A comissão é de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica legislativa e no mérito estão de acordo com o projeto. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2019. Assino Paulo Henrique Pinto Monteiro, Luiz Cláudio Barros Magalhães, Manuel Vicente da Fonseca. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Esta comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente e se trata de matéria constitucional. Encaminhamos ao plenário para apreciação e votação do mesmo. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 19, assinam Jefferson Rubens da Costa, Paulo Henrique Pinto Monteiro, José Aldair Marinho. Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde, sendo o projeto de competência desta comissão e se tratando de matéria constitucional e de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 19, assinam Sérgio Adriano Ferraz, Elson Neufim Ramiro, Manuel Vicente da Fonseca. Passando então a votação. Como voto, o vereador Éder Almeida Pinto Benício. Aprova. Como voto, o vereador Elson Neufim Ramiro. Antes de justificar meu voto, gostaria de parabenizar aí a administração pública por pensar em todos os funcionários. Tem prefeituras aí vizinhas que só deu esse reajuste para alguns funcionários que ganham salário mínimo. Então, parabéns aí. E para não legislar em causa própria, porque eu faço parte do quadro funcionário público, me abstenho do meu voto. Como voto, o vereador José Aldair Marinho. Senhor presidente, só para esclarecer, ainda continua, então, nós, servidores municipais, da impossibilidade de estar votando. Então, sim. Né? Mas podemos, diante da lei, senhor presidente, votar esse projeto. Para que o processo de tramitação, de votação, não seja prejudicado o andamento da forma da lei que está sendo apresentado, eu, como servidor público, vou me abster de votar, mas querendo manifestar também o apoio ao projeto, que realmente a database é de janeiro, o prefeito vem cumprindo esse trabalho social com funcionalismo público, trazendo essa reposição, nada mais é do que as perdas inflacionárias, e equiparando-se ao salário mínimo, que é muito difícil uma prefeitura de estar concedendo a base do salário mínimo em termos de reajuste. Então, na região foi feita uma consulta, talvez alguns municípios fazendo com índice até menor, mas nosso funcionalismo é merecedor dessa atualização, e com isso faço essa minha manifestação publicamente. Eu só gostaria de lembrar o nosso vice-presidente, a ordem de votação continua a mesma, não mudou nada não, né? A ordem? É a mesma.
Como vota o vereador Jefferson Rubens da Costa? Aprovo. Como vota o vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães? Aprovo. Como vota o vereador Manuel Vicente? Gostaria de estar aqui fazendo minha justificativa também. Em conversa com a secretária de administração, nós chegamos até a conversar a possibilidade de estar arredondando esse reajuste, mas ela nos explicou a dificuldade por ter esse benefício que vamos receber os servidores públicos agora em março também, que é a do cargo de salário, que não foi feita a avaliação, então automaticamente todos os funcionários estarão recebendo esse reajuste. Então, em conversa com alguns funcionários também, até ficaram satisfeitos que está dando um pouquinho a mais que o governo, até a gente está vendo, não querendo nos isentar da responsabilidade, mas a gente está vendo que alguns municípios estão concedendo aumentos somente para os assalariados. Então, a gente fica com essa tranquilidade dessa reposição, mas por também fazer parte do quadro de servidor público, eu me abstenho do voto. Sim, senhor. Por não legislar em causa própria. Como vota o vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro? Apenas a esclarecimento, as comissões entenderam que havia necessidade de uma resposta, uma manifestação formal dos representantes dos funcionários públicos municipais de Itanhandu, através da ASP, a associação que representa estes servidores. A secretária Cidinha, se me permite chamá-la assim, fez um esclarecimento onde apresentou um equívoco de não ter encaminhado, mas em tempo ainda nos respondeu e deu a devida atenção, onde a ASP, através de seus representantes, manifestou estar ciente do atual valor que foi apresentado. Apenas a título de recapitular o que aconteceu, esta Câmara já votou o projeto de reajuste salarial com servidores públicos de 10% e até mesmo de 14%. Claro que eu não sou imprudente de achar que agora seria a hora disso, né? Porque o INPC fechou num valor bem abaixo do que nesta época que eu estou citando. Mas o que eu quero dizer é que precisa haver equilíbrio, né? Não podemos tratar o funcionalismo público e os seus direitos com meia mão e, quando convém, outras esferas e outros funcionários com mão e meia. É preciso haver o equilíbrio, respeitar os funcionários, né? E, sobretudo, os seus direitos, porque não são eles em que fazem as leis, né? E depois as leis são repassadas a eles, onde eles malmente tiveram a oportunidade de opinar ou colocar alguma manifestação, e acaba que as leis nem sempre são cumpridas, sobretudo quando se trata de benefício a eles. A exemplo que o colega Manuel Vicente citou aqui, avaliação de desempenho. Já foi criada há tanto tempo e nunca foi colocada em prática. Nenhum funcionário veio votar essa lei, né, a não ser os colegas que são vereador. E acabam sofrendo com isso, né, e com outros casos que em outro momento poderemos citar aqui. Mas diante do que foi exposto, discutido, inclusive com os servidores, apresento meu voto favorável ao projeto. Como vota o vereador Sérgio Adriano Ferraz? Aprovo. Declaro então aprovado o projeto por 5 votos a 0. Passando a discussão e votação do projeto de lei 001 de 2019 do Legislativo, apresentado pela mesa diretora, que concede reajuste geral anual sobre o vencimento padrão dos servidores públicos da Câmara Municipal e da outras providências. Leitura dos pareceres. Parecer da assessoria jurídica. Trata-se de projeto de lei autografado pela mesa diretora desta Câmara Municipal, que pretende a concessão de reajuste, contendo revisão geral anual e aumento sobre o vencimento padrão dos servidores públicos do Poder Legislativo local, espelhando o índice acumulado da variação da inflação do exercício imediatamente anterior e aplicável à revisão geral e anual sobre os vencimentos dos referidos servidores e recentemente publicado pelo IBGE. Quanto à iniciativa do projeto de lei, não detecto vício, posto que, observada a iniciativa reservada à Câmara, segundo se infere no artigo 34, inciso 3 da LOMITA, pois entendo que se compete à Câmara fixar os vencimentos dos servidores. Igualmente, cabe a ela a revisão dos mesmos. Ademais, apenas a título de argumentação nos termos do artigo 66 da Constituição
do Estado de Minas Gerais, a remuneração dos servidores estaduais é de matéria competência privativa da Assembleia Legislativa. Este regramento, por força do princípio da simetria, aplica-se igualmente aos municípios, sendo, pois, a atribuição exclusiva do Poder Legislativo Municipal dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções dos seus serviços, bem como a iniciativa de leis que se visem fixar ou reajustar a remuneração dos seus servidores. Ademais, pela redação do artigo 37 da Constituição de 88, conclui-se, obviamente, que a iniciativa para o caso pertence privativamente à mesa diretora. Neste diapasão, verifica-se também que o índice eleito para revisão anual INPC e IBGE é uniforme, ou seja, extensível a todo o quadro de servidores, ausente qualquer distinção e a título de reposição inflacionária, a rigor da parte final do inciso 10º do artigo 37 da Magna Carta. Constata-se, outro sim, a concessão do aumento na razão de 1,27% ao agregar-se ao vencimento dos servidores, integralizando o reajuste. Ademais, as Cortes de Conta têm palmilhado o entendimento acerca da possibilidade do aumento, acompanhar a revisão geral anual dos servidores, desde que ambos os índices estejam declinados separadamente no ato normativo concessivo que verifique sobre o projeto de análise, havendo aqui o pronunciamento do TCE de Santa Catarina, lido também no projeto anterior. Quanto ao veículo legislativo eleito para concessão de revisão de reajuste, qual seja a lei, o entendo pertinente e correto, a exemplo que já opinou também o Tribunal de Contas do Tocantins em parecer técnico jurídico 142 de 2017. No tangente ao texto e técnica redacional, entendo que estão adequados, destarte após apreciação e parecer favorável das outras comissões, normalmente a Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, seja o projeto encaminhado ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer a aprovação pela maioria simples, por se tratar de projeto de lei ordinária. Uma vez aprovado, seja remetido ao alcaide para sanção e promulgação. Ao parecer sob censura pela legalidade e juridicidade do projeto de lei, pugnando por sua normal tramitação legislativa. Cabe, todavia, ressaltar que o presente parecer é de cunho orientativo e opinativo, não vinculando os vereadores e as comissões às suas motivações ou conclusões. O Tendo Minas Gerais, passo do Legislativo, 16 de janeiro de 2019, assina Rafael Fernandes Guedes. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão é de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica legislativa e no mérito estão de acordo com o projeto. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2019, assinam Paulo Henrique Pinto Monteiro, Luiz Cláudio Barros Magalhães, Manuel Vicente da Fonseca. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Esta comissão aprova o projeto por estar de acordo com o orçamento vigente, se tratando de matéria constitucional. Encaminhamos ao plenário para apreciação e votação do mesmo. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2019, assinam Jefferson Rubens da Costa, Paulo Henrique Pinto Monteiro, José Aldair Marinho. Parecer da Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde, sendo o projeto de competência dessa comissão, e se tratando de matéria constitucional de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2019, assinam Sérgio Adriano Ferraz, Elson Neufim Ramiro e Manuel Vicente da Fonseca. Iniciando a votação, como vota o vereador secretário da mesa, Edgar de Almeida Pinto Benício? Aprovo. Como vota o vereador Elson Neufim Ramiro? Aprovo. Como vota o vereador José Aldair Marinho? Nesse caso, nesse projeto, eu manifesto meu voto, sou favorável, e até porque o mesmo índice aplicado ao funcionalismo municipal do Executivo, o mesmo índice está sendo adotado aqui para os funcionários dessa casa, que tanto merecem também. Como vota o vereador Rubinho? Aprovo. Como vota o vereador Luiz Paçoca? Aprovo. Vereador Manuel Vicente? Vereador Paulo Henrique? Antes de dar o meu voto, eu gostaria apenas de justificar, sobretudo aos colegas vereadores,
que a importância de darmos continuidade à estrutura administrativa da Câmara é que para a próxima votação, né, possivelmente, de reajuste salarial, já será com base no salário que contempla o nosso pacote administrativo aqui da Câmara, que é um salário melhor para os funcionários. Então, quanto antes dermos continuidade à realização do concurso público e outros mais, na próxima atualização, revisão geral anual, já será com base no novo salário. Né? Isso é importante para os funcionários, sobretudo. Aprovo. Certo. Como voto, o vereador vice-presidente da Câmara, Sérgio Adriano Ferraz. Declaro, então, aprovado o projeto de lei 001 de 2019 do Legislativo e quero agradecer aos vereadores por estarem aqui atendendo ao chamado do espírito público, sobretudo ao chamado para trabalhar pelo povo de Tendu. Presidente, antes do senhor encerrar, eu ia aproveitar a visita do secretário de Desenvolvimento Econômico, mas ele já saiu, mas não tem problema não, vou fazer para o senhor mesmo, até porque eu considero que como líder do governo no primeiro biênio, você se esforçou e procurou atender aqui as nossas reivindicações em relação a dúvidas ou até mesmo necessidades da população em serviço como líder do governo. Então, a eleição da mesa já transcorreu e, pelo que eu tenho conhecimento, o governo ainda não indicou seu líder aqui. E só a título de exemplo, se eu soubesse hoje quem é o líder do governo, eu ia, como sempre fiz com o senhor, ligar e dizer, o pessoal lá do bairro da Lagoinha está precisando de um serviço em cima da ponte lá, porque o bairro está quase impedindo o pessoal de chegar em casa. Pelo que a gente vê nas fotos, de carro, de moto não chega. De carro está dando trabalho. Bom é chegar de trator. Mas estou dizendo isso para que, o senhor como presidente da Câmara, da base do governo, e os outros 7 vereadores aqui da base do governo, que indique o líder para que nós possamos trabalhar como trabalhamos no primeiro biênio, fazendo um bom trabalho, atendendo o povo e sabendo, como vereador, a quem recorrer. Obrigado pela atenção. Sim, senhor. Presidente, você vai ser líder do governo? Claro que pode, eu sou do partido do prefeito. Certo. E eu acho que estará bem representado. Senhor presidente, só para te lembrar, daquele pedido que eu e o vereador Paulo Henrique fizemos a vossa excelência da gente marcar uma reunião com relação à segurança pública, do que já aconteceu, o carnaval está vindo aí, a gente viu a necessidade de submeter esse pedido para que a gente possa fazer uma avaliação. Para os outros vereadores que não tomaram conhecimento ainda, é que nós fizemos de forma administrativa. E como já transcorreu um evento no final do ano, e nós ficamos... e está vindo outro, então há necessidade da gente poder estar dando a contribuição do Poder Legislativo. Como um todo, nós, vereadores, podemos estar opinando e levando alguma mensagem, algum fator de contribuição ao Executivo Municipal para que não ocorra um fato como aconteceu. E o pior de tudo, senhores vereadores, em contato com o nosso presidente da Câmara, Cleberson, a Polícia Militar chegou até a dizer que não houve nenhuma ocorrência no final do ano, na passagem de ano, e que viesse a trazer alguma preocupação com relação a esse assunto. E se fosse para tratar desse assunto, talvez a Polícia Militar nem participaria, porque não houve nenhum registro de uma ocorrência desse fato. Mas, senhor presidente, eu fiquei sabendo que houve sim ocorrência, e muito grave. Eu acho que a gente poderia até pegar um testemunho do vereador Rubinho, que ele fez um comentário comigo, eu não estava presente, mas ele ficou sabendo que tem um próprio colega que trabalha com ele que
sofreu algum danos dentro desse evento que houve no final do ano. A preocupação nossa, não só com esse caso específico, que eu estou contando porque realmente houve um fato, pode a polícia não ter feito o registro de uma ocorrência dentro da Polícia Militar, entendeu? Mas que houve um problema muito sério na nossa cidade e isso aconteceu sim. O sargento Robson, eu liguei para ele, e ele realmente me disse que não tinha registro, mas que ele, retornando de férias, gostaria sim de vir aqui à Câmara, nós vamos marcar essa reunião. Ele vai retornar agora dia 23, se não me falha a memória. Tá ok? Não havendo mais vereadores se manifestarem, nem assunto tratar, declara a sessão encerrada e convoca a todos para a próxima sessão extraordinária, que se realizará no próximo dia 4 de fevereiro de 2019. Boa noite a todos.